Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Pérez, este é o seu canal Aprendiz Eletrônica e hoje com mais um vídeo. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de eletrônica básica aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um instrumento muito importante. É este instrumento bem aqui, galera, ó, multímetro analógico. E eu te faço uma pergunta, você sabe medir componentes? Você sabe utilizar este instrumento tão importante na sua bancada? E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora, se inscreva, clique logo abaixo aqui em inscrever-se, logo após clique no sininho, vai na opção todas. Assim, todas as vezes que eu postar novos vídeos aqui no canal, você recebe uma notificação. Nós já estamos batendo 100 mil inscritos aqui no canal e a sua inscrição vai fazer muita diferença para nós, beleza? E olha só, para você que quer ser membro aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clica, seja membro aqui do canal, você vai ter várias vantagens aqui, como por exemplo, assistir em primeira mão os vídeos postados aqui e muito mais, galera. Deixe seu like e os seus comentários, que é muito importante, e vamos lá para a bancada. Vamos aprender hoje a trabalhar com multímetro analógico. Simbora, galera! Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos aprender como usar o multímetro analógico, tá? Eu trouxe ele assim, embalado, né? Eu comprei esse multímetro aqui, tá? Essa marca é bem conhecida, né? Minipa. E este modelo é o ET3021C, tá? Aqui nós temos uma informação que é um instrumento preciso, seguro e robusto. Temos a informação aqui também que ele é um CAT2 em 1000 volts, tá? E um CAT3 em 500 volts. Este é um equipamento muito importante na bancada e você vai descobrir por quê, né? Nós vamos aprender a manusear e como trabalhar com o multímetro analógico, beleza? Bem rapidamente, vou montar ele aqui, galera, até mesmo porque se você for adquirir um equipamento desse aqui, tá? Ele vai vir assim na caixa e às vezes vocês podem ficar com dúvidas de como ligar, porque ele vai, além de duas pilhas, ele vai ainda bateria, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou montar bem rapidinho para a gente dar sequência aqui e fazer todos os testes aqui, tá? Nós vamos fazer teste de componente, eu vou explicar para vocês o que significa, né? Eu vou trazer aqui mais para perto, ó, tá? Todas essas marcações aqui, né? Então, vou trazer aqui para vocês as informações aqui, vocês vão ficar por dentro de como trabalhar com o multímetro analógico. Beleza, pessoal? Então, bora lá, vamos abrir aqui a caixa. Ele é bem novinho, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o manualzinho, né? Esse manual aqui, ele é todo em português, tá? Aí ele vem, ó, igual eu falei para vocês, ele vem com duas pilhas, né? E uma bateria, beleza? Vou colocar aqui as pontas de prova, beleza, galera? E o nosso multímetro analógico, tá? É um multímetro grande, tá? Comparado aqui com esse multímetro digital, ó, para vocês verem a diferença, tá vendo? É um multímetro bem grande, tá? Este é um equipamento que, ao contrário de um multímetro digital, ele utiliza galvanômetro, né? Então, nós temos aqui, ó, as escalas aqui, né? Para medir componentes, né? E o legal deste equipamento aqui, galera, deste multímetro analógico, é que ele vem com algumas coisas a mais, tá? Vocês vão perceber que tem vários multímetros aí no mercado analógico. É lógico que tem a questão de marca, né? Modelos e tal, mas todos vão ter as mesmas funções principais, né? Que são aqui, né? No caso, vai medir resistência, né? Vai medir ampere, miliampere, vai medir a tensão alternada, a tensão contínua, tá? Esse aqui tem um diferencial, tá? Você pode ver aqui, ó, vou trazer pertinho para vocês. É aqui embaixo, ó, em vermelho, tá? Ele mede baterias, né? Então, bateria e pilhas também. Então, né? Ele tem esse diferencial aqui, tá? E também eu consigo medir aqui o HFE, né, dos transistores, tá? PNP, NPN e LED também, eu consigo testar LED aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Esse é o diferencial deste equipamento aqui, né? O Minipa ET3021C, beleza? E vou estar mostrando para vocês o funcionamento dele aqui. Vamos abrir aqui atrás, ó. Vamos abrir aqui em cima, né? Vamos começar por aqui, tá? Vou pegar uma chave. Olha só. Só jogar aqui para cima e eu consigo abrir o compartimento, tá? Aqui é o compartimento onde vai
esta bateria aqui. Beleza, galera? Vamos colocar a bateria. Ótimo. E nós temos aqui esse outro compartimento aqui, que é só girar aqui embaixo e colocar. Vamos abrir aqui também, ó. Ele abre assim. E aqui a gente tem o compartimento das pilhas, tá? Aqui embaixo nós temos fusíveis, né, de proteção, tá? E aqui nas laterais eu tenho fusíveis para reposição. Então, se queimar algum, você repõe aqui. Beleza, pessoal? Então, a pilha já está no local. O legal desse equipamento aqui também, que eu gostei bastante, é que ele tem dois tipos aqui, né, de alças para você manter o equipamento, né, um pouco mais em pé, assim, tá? Para utilizar um pouco mais em pé. E tem esse aqui de cima também, que você pode colocar ele assim, ó, um pouco mais deitado. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, tá vendo? Um espaço aqui, né? Ou até mesmo, deixa eu ver se eu consigo. Ele tem um outro ajuste aqui, ó, que você consegue colocar um pouco mais em pé, tá? Então ele tem três tipos de ajuste aqui, de inclinação, onde você pode ajustar para melhor ficar o seu trabalho aí. Nós vamos aprender hoje a trabalhar com multímetro analógico, tá? Então, vocês viram aí que eu acabei de colocar as baterias, né, a pilha, tá? Então nós temos aqui algumas coisas, algumas considerações a fazer, tá? Vou trazer mais perto aqui. Aqui no meio, no centro, eu tenho essa chave seletora, né? Então nós podemos aqui, ó, ler, né, tensões alternadas de até 1000 volts, tá? De 10 a 1000 volts, beleza? Nós temos aqui também essa função aqui que é de resistência, tá? Então, com a chave seletora eu seleciono os tipos de resistores que eu vou medir aqui, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que significa esse X1, X10, X100, X1K, né? Que é 1000, X10 mil, X100 mil, tá? Aqui nós temos a escala de tensão contínua, tá? Então, ele vai de 0,1 até 1000 volts também, beleza? E aqui nós temos também uma escala, né, de corrente contínua, tá? Então, eu consigo medir corrente contínua aqui também, ó. Então, essa escala eu vou conseguir medir em miliampere, tá, galera? A partir daí, se eu quiser medir uma corrente acima de 1 ampere, por exemplo, né, de 1 ampere para cima, eu vou nessa escala aqui, ó, tá? Eu vou usar aqui, tá? Então, aqui embaixo eu vou ter o quê? As entradas, né, onde eu vou plugar as minhas pontas de prova, tá? Então, veja só, aqui é o meu comum, que eu vou plugar este preto aqui, ó, tá? Beleza? Plugado. E o vermelho, se eu for medir tensões, né? Se eu for medir resistência, for fazer qualquer outro tipo de coisa, a não ser a corrente, eu vou usar essa lateral aqui, ó, como vocês podem ver, ó, olha só. Então eu tenho aqui as informações que essa entrada aqui é para eu medir com estas funções aqui, tá? Tensão alternada, tensão contínua, resistência e tudo mais, tá? Quando eu for medir ampere, né, se eu for, a partir de 1 ampere, eu venho para cá, tá? Então, até 10 ampere aqui, eu tiro daqui e coloco aqui no meio, beleza? Nós vamos medir aqui, vamos começar por aqui, ó. Já falei para vocês sobre essa chave seletora, né? Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui para medir pilhas de 1.5 volt, 1,5 volt, né? E de 9 volts. Então, com este multímetro, eu consigo ver a saúde da bateria, tá? Então, basicamente, galera, ele já mostra aqui, ó, se tiver nesse campo vermelho, né? Onde está em vermelho, a bateria não está boa, mas a partir do verde ela está boa, beleza? Vou mostrar para vocês tudo isso aí. Aqui deste lado, galera, é onde a gente vai medir os nossos transistores, tá? PNP, NPN, tá? E também LED. Você consegue medir LED aqui, tá? Ele fica aceso aqui, você consegue medir o LED, beleza? E aqui do lado, galera, esse botãozinho aqui, ó, amarelo, é para a gente fazer a calibragem do equipamento. E eu vou mostrar para vocês como é feito isso, tá? Esse do meio aqui, esse amarelinho do meio aqui, ele vai regular o galvanômetro, tá? Então, por exemplo, aqui ele está no 0 certinho, beleza? Mas se ele tivesse um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não tivesse no 0 certinho, você ajusta aqui no galvanômetro, né? Faz o ajuste, ele chega no 0, é onde que ele tem que estar
quando não tem nada ligado, tá? Quando você não está medindo nada. Então ele fica nesse aqui, ó, nesse ponto aqui, 0 aqui. Então agora a gente vai partir, galera, para leitura aqui, né, deste painel, tá? Lá em cima, olha só, vou trazer bem mais perto. Aqui em cima nós temos todo em azul, todas essas marcações, essas escalas aqui, tá? Em azul é para medir resistência, tá? Então tudo, quando você for medir resistor, for medir uma resistência no indutor, né, ou num transformador, você vai acompanhar o ponteiro na parte azul, tá? Se você perceber bem aqui no cantinho, ó, eu tenho um símbolo de ohms, tá? Então, o azulzinho ali nós vamos medir resistência, beleza, galera? Então, olha só, aqui no meio, que está em preto, tá? Nós temos três sequências de medidas aqui de tensão, tá? Então aqui embaixo, esse primeiro aqui, ó, ele vai até 10 volts. O segundo, ele vai até 50 volts e o terceiro até 250 volts, tá? Eu vou mostrar para vocês na hora de medir como você consegue fazer essa medida aqui, tá? Como você faz essa leitura aqui, beleza, galera? Aqui embaixo, nesse próximo aqui, o azul, é o HFE, tá? Então, quando você for medir aqui, ó, transistor aqui, ele vai te dar esse HFE aqui. Então, a leitura é feita aqui, tá? Normalmente, o pessoal confunde muito quando vê esse monte de números aqui, né? Esse monte de escalinhas aqui. Quando você vai medir, você não consegue saber, não consegue se situar aqui no multímetro, tá? Então, cada um tem a sua função. Então, se você quer medir, por exemplo, o transistor, né? Então nós vamos medir o que? O HFE desse transistor, tá? Então você vem aqui, né, no multímetro e procura o HFE. Então a visualização, né, da escala, onde vai medir aqui, é feito aqui neste azulzinho, ó, do HFE, tá? Então você vai esquecer todo o resto e vai se concentrar aqui, ó, nesta função aqui de HFE, tá bom? Se você for medir a corrente ali que está sendo consumida, né? A corrente que aquele equipamento está utilizando, então você vai vir aqui, ó, onde você vê o que? Nós temos aqui, ó, microampere, miliampere, tá? Então você vai medir aqui, tá? Nessa parte preta aqui, ó, beleza? E se você for medir uma bateria ou uma pilha, então é aqui embaixo, tá bom? Então, de acordo com o que você seleciona aqui na chave seletora, você vai acompanhar no gráfico aqui na tela, né, com a sua respectiva seleção que você fez aqui embaixo, tá? Se você fez aqui uma seleção de ohms, então você vai fazer a leitura aonde for as medidas de ohms, tá? Se você fez uma seleção na tensão, então você já sabe que aqui embaixo é onde você vai medir tensão. Então a leitura é aqui por baixo, tá? E assim por diante, HFE aqui, né, microampere, né, miliampere aqui, tá, e baterias aqui, tá. Simples assim, galera, não tem muita dificuldade com esse equipamento aqui não, tá. Vou mostrar para vocês a importância desse equipamento aqui no seu dia a dia, porque tem muitos componentes, por exemplo, alguns componentes que apresentam algum tipo de fuga, né, que tem alguma particularidade de componentes que às vezes você não consegue identificar no multímetro digital, tá? Aqui no multímetro analógico, né, o galvanômetro ele é muito sensível, então qualquer fuga, né, de determinados componentes você consegue observar aqui no galvanômetro, aqui no multímetro analógico. Então, galera, é muito importante este equipamento aqui na bancada, tá? A galera que trabalha aí com micro-ondas, então se você, por exemplo, quer trabalhar com micro-ondas, quer consertar micro-ondas, esse equipamento aqui vai te ajudar muito, tá, para você medir componentes de um micro-ondas, como por exemplo o magnetron, tá? Então ele vai te dar um tremendo auxílio na hora de você fazer as manutenções aí, tá, no seu micro-ondas. E assim outros equipamentos também, tá, galera? Então é isso, pessoal. Vamos agora medir componentes eletrônicos aqui, tá? Vou trazer alguns componentes e a gente vai medir juntos aqui. Então, galera, beleza? Estamos aqui agora com vários componentes eletrônicos e vamos aprender a trabalhar com este equipamento aqui na prática. Beleza, pessoal? São muitos componentes aqui, né? Tentei trazer o mínimo possível para não ficar tão longo o vídeo, mas não tem como, pessoal. A gente tem que passar por cada um deles. E para quem se interessar por este multímetro aqui, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de onde eu comprei
o multímetro, tá bom? E aí vocês podem ir lá e adquirir o multímetro de vocês, tá? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui, né? Aqui nossa primeira escala aqui, ó, à direita, né, horário, nós temos a escala de tensão alternada, tá? Vamos medir ela primeiro, a gente vai rodando todas as escalas aqui, beleza? Então, tensão alternada, vou puxar aqui, a minha tensão é de 220, eu posso colocar 250 aqui, para vocês verem aqui em cima, tá? Então, perceba que aqui em cima eu tenho 3 níveis de medições, né? De 0 a 10, de 0 a 50 e de 0 até 250, tá? Então eu vou selecionar em 250 volts aqui, tá? E vamos medir agora a tensão da minha rede, tá bom? Então, vou colocar aqui, tá? Tá lá, galera, ó, 200, né? Aqui, ó, se vocês perceberem, de 200 até 250, nós temos esse aqui no meio, que é 225, tá? Então, tá em torno de 220, tá? Muito simples isso aqui, tá? Tensão alternada, né? E vamos partir agora para o próximo, que é a resistência, beleza? Então, beleza, pessoal. Vamos aqui partir agora, vamos começar a medir os resistores, tá? Que são esses primeiros aqui, tá? Eu tenho aqui resistor de 100 ohms, 150 ohms, 550 ohms. Eu tenho resistor aqui de 4K7, né, ou 4K.7 ohms, tá? Tenho resistor aqui de 10K e de 55K. Então, eu vou trabalhar com vocês essas escalinhas aqui agora, para vocês aprenderem como medir resistores com esse multímetro analógico aqui, tá? Vamos começar com o de 100 ohms. Eu vou usar aqui essa protoboard só para poder firmar aqui o resistor. Então, galera, aqui nós vamos começar primeiro com a escalinha de X1, tá? Que é a escalinha também de continuidade, né? Que se eu colocar aqui, tá? Me dá continuidade. Então, todas essas escalas aqui, ó, X1, X10, X100, X1K, X10K, cada uma delas que você for trabalhar aqui neste multímetro, você tem que zerar o fundo de escala, né? Que eu falei sobre calibrar. Então, eu vou encostar um no outro aqui, ó. Tá vendo? E aqui nessa rodinha do lado eu vou chegar até o zero. Ó. Pronto. Então agora eu zerei o fundo de escala. Então vamos agora medir esse resistor aqui de 100 ohms. Ó. Tá lá, ele bateu bem próximo a 100, né? Ali em cima, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Agora, nessa marcação azul aqui em cima, tá? Ó, azul. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, 100 ohms, tá? Eu estou de X1, então 100, né? 100 vezes 1, 100, tá? Essa é a ideia, galera. Olha só. Olha lá, 100. Beleza? Se eu jogar ele para X10, olha só o que acontece. Vou colocar em X10. Ele foi lá para o 10, né? Olha lá em cima no azul. Ah, galera, só uma questão aqui que eu não fiz com vocês, né? Que eu falei para fazer e acabei não fazendo. Se eu colocar aqui agora, ó, se eu pegar as duas pontas e juntar em X10, ó, tá vendo que passou ali? Por isso que quando eu estava medindo o resistor de 100, eu vou colocar ele aqui novamente, ó. Essa aula vai ficar um pouquinho extensa, galera, mas vai valer a pena. Ó, tá vendo que ele fica bem abaixo de 10? Ó, se eu colocar agora, tá vendo que o meu fundo de escala, ele ultrapassou o meu fundo de escala, então eu tenho que, ó, colocar bem, calibrar ele aqui, meu fundo de escala no 0. E agora, quando eu vou medir, ó, olha só, tá lá, ó, batendo certinho no 10. Tá vendo, galera? Ó, 10 vezes 10, 100 ohms, tá? Todas as vezes que eu for trabalhar qualquer escala dessa, tá? Aqui, eu tenho que zerar o meu fundo de escala. Vamos para um resistor de 150 ohms. Aqui eu tenho 10, 15, 20, correto? Aqui em cima, de 10 a 20, no meio é o 15, né? Se é 150, ele vai bater lá no meio, ó. Tá vendo? Então é 15 vezes 10, 150. Essa é a ideia. Tá? Se eu voltar para o 1 aqui, ó, X1, eu tenho aqui, novamente, ó, tá vendo que meu fundo de escala já alterou? Então, vou lá e coloco e zero meu fundo de escala. Ó, agora aqui, olha só, de 100 até 200 aqui em cima, ó, eu tenho 150, então ele vai bater lá no meio, ó, 150 ohms, tá? Então, galera, é dessa forma. Vamos de 550 ohms agora.
eu tenho 200, né? Então eu tenho até o 500 lá, ó. Então, olha só, 550, tá? Aí para ficar mais visível, o que que a gente faz? A gente joga na escala de x10, tá? Vou zerar aqui de novo meu fundo de escala, ó. Então veja. Olha lá. Tá vendo? 550. Porque a partir do 50 aqui, ó. Ó. Aqui vai dar 55, tá? Então, ó. 55 vezes 10, 550 ohms. Vamos aqui para um resistor de 4K. É muito importante essa parte de resistência aqui para vocês entenderem o funcionamento deste multímetro aqui, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui em vezes 10. Bora ver aqui, ó. Ó. Então, 4K. Essa não é uma escala boa, tá? Se eu colocar em vezes 100, então eu tenho aqui, ó, 47 vezes 100 vai dar 4.700 ohms, correto? Então, veja lá, ele quase chega no 50 aqui, ó. Ó. Eu coloquei em vezes 100, tá? Vezes 100. Esqueci novamente, ó. Ele está bem próximo, né? Quase não precisou aqui ajustar meu fundo de escala. Então, olha só. Em vezes 100, ó. Quase 50, tá? 47 vezes 100, 4.700 ohms, tá? Vamos aqui agora para um resistor de 10K. Eu vou deixar na escala de 100 vezes 100 aqui e vou medir. Então, olha só. Ele bateu lá no 100, tá? Aqui em cima, beleza? Ó, no 100. Deixa eu trazer mais para perto. Vamos lá. Ó, bateu no 100. Então, 100 vezes 100, 10.000, 10K, beleza? Se eu colocar ele aqui, ó, em 1K, vou colocar ele em 1K. Vou zerar. Ó, ele tá bem em cima, nem precisou, galera, ó. Tá vendo? Nem precisou. Então, veja, olha só onde é que ele vai bater. Lá no 10. Então, 10 vezes 1.000, 10.000, beleza? Se eu colocar no 10K aqui, ó, vamos ver se está zeradinho. Está um pouquinho fora, então eu ajusto. Pronto. Botei em vezes 10.000, ó. Onde ele vai me colocar? Lá no 1, tá vendo? 0. Aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no 1 aqui, ó. 1 vezes 10.000, 10, né? 1 vezes 10, 10. Então, aqui, ó. Tá lá. 10K, tá? 1 vezes 10.000, 10.000. E o último resistor, galera, é esse aqui de 55K. Então, se eu deixar na mesma escala, né, que é em X10K, ó, ele vai lá para o 5. Uma bobeirinha ali, ó, 5,5, tá? Ali tá me dando 5,5 vezes 10K, 55K, tá? Aqui tá em 10K vezes 10K. Eu vou colocar em vezes 1K. Você vai ver que ele vai bater aqui no 50, tá? Então, deixa eu só ver aqui o meu fundo de escala. Tá um pouquinho fora, ajustei. Vou trazer mais para perto aqui. E vamos medir lá. Ó, coloquei lá. Tá vendo lá? 55K. Esse vezes 1, vezes 10, vezes 100 é a multiplicação desta escalinha aqui, né? De todas essas numerações aqui, tá bom? Então, conforme for que ele der, deu 20. Se ele está em vezes 1K e deu no 20, então ele tem 20.000 ohms, ou seja, 20K. Então, vamos agora trabalhar o diodo. E vocês já viram em outras aulas aqui que o diodo ele é um componente que ele permite a passagem de tensão do anodo para o catodo. E ao contrário, ele não deixa fazer, correto? Então vamos lá. Vamos colocar aqui esse diodo. Então eu tenho aqui anodo e aqui do outro lado meu catodo. No multímetro analógico, galera, é ao contrário do multímetro digital. No multímetro digital nós temos positivo aqui na ponta de prova vermelha e o negativo na ponta de prova preta, tá? No multímetro analógico é ao contrário. O positivo agora, ele é aqui na ponta preta, tá? Porque o positivo das baterias aqui, ele está diretamente aqui, tá? Na ponta preta. E o meu negativo
está aqui na ponta vermelha, tá? Então é o contrário. Vou mostrar isso para vocês. Aqui para medir o nosso diodo, eu vou colocar em 10, em x10, tá? Vou zerar meu fundo de escala. Ó, zerei o fundo de escala, beleza? E agora eu vou medir. Eu vou fazer do jeito convencional, como se fosse um multímetro digital, né? Positivo e o preto negativo, olha só. Ele não vai medir, não tem que medir mesmo. E aí eu provo para vocês o que eu estava falando é correto, tá? Ele é ao contrário. Então eu vou mudar agora, ó. Ó, vou colocar esse cara aqui, que seria negativo no multímetro digital, mas nós estamos falando de multímetro analógico, tá? Para vocês verem que é o contrário. Então, o preto, ao invés de ser negativo, ele é o positivo, ó. Então, olha só, ele está conduzindo. Para ver que ele não chega no zero, ele não topa no zero. Se eu colocar em 1K, acho que ele também vai fazer, ó. Olha só, no 1K é até melhor, galera. Coloca no 1K, olha lá. Tá vendo? Ele não chega no zero. Se ele chegar em zero é porque ele está em curto, tá? Ou se ele não sair daqui, ó, se ele não deflexionar é porque ele está aberto. Então, olha só. Ele não chega no zero, então ele não está em curto, ele está conduzindo. Ó, vou trocar novamente. Aqui ele não pode conduzir. Esse diodo está perfeitamente bom, beleza? Dessa forma que vocês medem o diodo. O diodo Zener, galera, a princípio ele pode funcionar como um diodo comum, mas ele tem a tensão Zener, tá? O que é a tensão Zener? Esse diodo, por exemplo, ele é um diodo Zener de 5 volts. Se eu fizer como eu fiz no outro diodo comum, tá? Então veja lá. Deixa eu trazer mais perto. Então vou colocar aqui, ó, positivo no anodo. Então ele conduz normalmente, tá? Se eu fizer ao contrário, ó, ele não vai conduzir, como um diodo comum, tá? Esse diodo Zener, ele é de 5 volts. Então, se eu jogar agora para 10K, ó, X10K, coloquei aqui em X10K, tá? Você vai ver que ele vai passar a conduzir, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Agora o negativo no anodo, olha só. E ele já começa a conduzir, tá vendo? Ele vai conduzir para os dois lados agora, tá? Por quê, galera? Ele atingiu a tensão Zener, tá? Que é de 5 volts. E como é que acontece isso? Quando você coloca em X10, ele vai juntar as tensões das duas baterias, tá? Tanto a bateria de 9 volts como as duas pilhas de 1,5 volt. Então temos 3 volts mais 9, né? 12 volts. Ele vai trabalhar com um pouco mais de 12 volts, tá? Então, se você colocar um Zener aqui, por exemplo, de 20 volts, a tensão Zener dele é de 20, ele não vai conseguir, tá? Então até 13, 14 volts, uma tensão Zener de 14 volts, você consegue medir esse rompimento, né? Essa tensão Zener. Quando chega, ele começa a medir ao contrário, ó. Tá vendo? Vamos agora para o diodo emissor de luz, tá? Eu tenho aqui, ó, negativo nesse pino mais curto e o positivo no pino maior, tá? Então, o mais curto, que é o negativo, a gente vai colocar o catodo, e o anodo no pino maior, tá? Então, como a gente sabe que é o contrário aqui em 100, ó. Coloquei em 100, X100, ó. Ele já ficou um pouco mais forte. Então, é simples também para medir o LED. E aqui, ó, você consegue também medir LED, tá? Ele mede tanto transistor NPN como PNP, e também ele vai medir LED. Perceba que aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho que respeitar, tá? Positivo vai ser o maior e o negativo menor. Então, é só eu colocar aqui, ó, positivo, negativo, ó, e o LED acende. Então, beleza. Vamos aqui, transistor, né? Como eu falei para vocês, eu tenho essa parte aqui que eu consigo medir transistor, tá? E também eu consigo medir transistor, galera, aqui nessa escala aqui de ohms, tá? Nessa escala de resistência. Então, ó, se vocês perceberem bem aqui embaixo, eu tenho aqui no X10, aqui embaixo, HFE e LED. Então eu posso medir o LED daqui, ó, do X10 até X100 também, que funciona, que eu mostrei para vocês agora, tá? Então eu vou mudar minha escalinha aqui, ó, para X10, tá? Vamos medir primeiro com as pontas de prova, depois eu coloco aqui para vocês verem. Vou pegar esse primeiro transistor aqui, que é o TIP 41C. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas TIP 41C. É um transistor NPN, beleza? Vou deixar aqui bem de frente. Então, vou até trazer aqui agora um esquemático aqui desse transistor, tá?
Galera, toda vez que vocês forem medir transistor, beleza? Ou até outros componentes, tá? Vai no Google, pesquisa pelo datasheet do componente, é muito importante para vocês saberem, né? Por exemplo, no caso do TIP 41C, olha só, a base é no pino 1, tá? O coletor pino 2 e o emissor o pino 3. Então, qual é a ideia aqui? Olha só, como é importante vocês baixarem esse esquemático aqui, tá? No pino 1, se eu colocar uma tensão aqui na base, eu vou conseguir medir aqui o meu coletor, tá? Eu vou conseguir ver a medida da junção do diodo aqui no coletor e também aqui no emissor, tá? E se eu fizer o contrário, colocar negativo aqui na base, eu não tenho medida, tá? Então, dessa forma, você fica sabendo se o seu transistor está em perfeitas condições de funcionamento, tá? Então, é muito importante você, toda vez que você pegar um transistor, pega a numeração dele, ó, TIP 41C, tá? E procura o datasheet, e aí você vai ter a noção de como medir esse componente. Então, vamos medir ele aqui, ó. Aqui, vou deixar em X10, né? Ó, HFE, beleza? Vai ficar um pouco desfocado aqui no fundo, mas o importante é vocês verem aqui, tá? Então, vocês têm que prestar atenção agora aqui, ó, nessa marcação do centro, em azul, HFE, tá? Essa é a leitura que nós vamos fazer. Quando eu fizer a leitura, não pode zerar, porque se zerar, o componente está em curto, tá? E se ele não sair também daqui, ó, tá? Se eu estiver fazendo a medição correta e ele não deflexionar aqui, tá? Isso quer dizer que o transistor está aberto, beleza? Se ele vir para o zero, ele está em curto. Então vamos lá, ó, positivo aqui, né? Porque é o contrário. Aqui na minha base, lá atrás está um pouco desfocado, mas a base é a pino 1, coletor pino 2 e emissor pino 3. Então, bora lá. Agora eu tenho tensão na minha base. Ó, se eu coloco aqui no pino 2, que é o coletor, então veja que ele não chega a zerar, tá? Olha só, naquele azulzinho aqui do HFE, do meio, tá? E aí você tem o HFE aí, ó, beleza? E agora eu vou lá para o meu emissor, ó, também, olha só, tenho medida aqui, tá? Se eu fizer ao contrário, ó, coloquei aqui o negativo aqui na minha base, né? Agora, ó, eu venho aqui, ó, venho para o coletor, não tenho medida, e venho para o emissor, não tenho medida. Beleza, pessoal? Então, este transistor aqui, o TIP 41C, está em perfeitas condições de funcionamento. Eu vou trazer um aqui que está em curto, só para vocês terem uma noção aqui. Vamos lá. Base. Coloco aqui meu positivo, né? E agora, no coletor, ó, tá vendo? Eu não tenho medição nenhuma, ó. Ele está aberto aqui, dessa forma, tá? Aqui ele está aberto. Aqui ele mediu um pouquinho, olha só. Tá vendo que ele subiu só um pouquinho, ó. Deflexionou muito pouco, ó. E aqui também, muito pouco, tá? Se eu colocar o contrário, vamos ver o que acontece. Ó, também está deflexionando um pouquinho. Isso quer dizer que esse componente está totalmente ruim, ó. Do centro aqui, tá? Do meu coletor por emissor, olha só. Ele está em curto, ó. Tá batendo lá no zero. Se eu botar em X1 aqui, ó, no multímetro, ó, que é o de continuidade, ele vai dar um apito sonoro. Tá vendo? Então, tá em curto este transistor aqui. Vou pegar um outro transistor para vocês terem uma noção, galera. Ele também é um NPN, tá? Só que olha só, olha a diferença aqui. A base agora é o pino 2, que é o pino do centro, tá? Aqui no TIP 41, a base é o pino 1. Então, por isso que é importante vocês verem no datasheet do componente a forma que ele foi desenvolvido, tá? Então, o pino 1 agora é o coletor, não é a base, tá? O pino 2 é a base e o pino 3 é o emissor. Então, se eu colocar atenção aqui na base, que é no pino 2, eu tenho medidas nas duas pontas. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Depois eu vou trazer um PNP para vocês, vocês vão ver totalmente diferente. Então, beleza, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar em vezes 10, tá? Deixa eu ver se tá ok aqui. Beleza. Tá zeradinho lá. Então, coloquei aqui. Então, agora eu venho aqui no centro e olha só. Agora eu tenho do centro, que é a base, para o emissor, que é o pino 3, eu tenho condução, tá? E se eu colocar aqui, ó, no pino 1, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito para vocês verem melhor. Vou colocar aqui em cima no pino 1. Ó, também eu tenho condução, beleza? Se eu fizer ao contrário, igual eu fiz no TIP 41, coloquei aqui na base, vamos aqui, ó,
não tenho condução, né? E aqui também não tenho condução, tá? Então, esse BC337 está em perfeito funcionamento, tá? Agora nós vamos aqui, galera, para um outro transistor, e esse aqui é um PNP, tá? Vou trazer ele aqui para vocês verem, ó. Então, esse transistor é o MPSA92, tá? Então, perceba que aqui já é diferente, olha só, o PNP, a setinha, né, a forma que o transistor está posicionado, ele é para dentro, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Olha só, o NPN, ele é para fora, saindo para o emissor, tá? E agora aqui, ó, do emissor ele entra para a base, então ele é ao contrário. Então eu tenho condução ao contrário. Lembra que eu colocava tensão aqui no centro na base e eu tinha condução nas laterais? Agora eu coloco condução ao contrário, ó, olha só. Eu coloco o meu negativo aqui na base e olha só, ele faz totalmente ao contrário do NPN, tá? Ele vai fazer, olha só, do coletor para a base eu tenho condução e do emissor para a base eu tenho condução, tá? Ao contrário do outro transistor que a gente acabou de medir. Então, ó, agora eu vou colocar aqui, ó, tensão aqui na base, ó. Ó, não consigo medir nada, tá? Não consigo medir, ó, nem aqui, ó, não consigo medir nada, tá? E se eu fizer ao contrário, coloco tensão no emissor, aqui no caso no coletor, e no emissor, aí eu tenho condução, tá? Então, esse transistor também está em perfeitas condições. Pessoal, este carinha aqui é a nossa ponte retificadora. Para que ele serve? Ele serve para transformar a tensão alternada em tensão contínua. Se vocês derem perceber um pouquinho aqui, no centro entra a tensão da rede, tá? E aqui sai negativo e aqui positivo. Então, para a gente testar esse carinha aqui, para ver se ele está tudo ok, o que a gente tem que fazer, galera? Sempre marque aqui, ó, por esse chanfradozinho aqui, tá? Então, comece aqui pelo maisinho, tá? Então, veja bem, aqui no maisinho, nesse maisinho aqui, ó, você vai colocar o seu negativo, tá? É o contrário, né? Então, ó, vou colocar o meu negativo aqui e todos os outros eu tenho que ter medido, ó, tá? E eu tô em X10 ainda, tá bom, galera? Olha lá, ó. Beleza? Ó. Ao contrário, não pode dar nada. Então, se eu colocar o positivo aqui, ó, aqui eu não posso ter condução, nem aqui, tá? E nem nesse último aqui, ó. Então, esse carinha aqui está perfeito para ser usado, tá? Então, é dessa forma que você testa a ponte retificadora, beleza? Então, nós vamos aqui agora para o MOSFET, tá bom? Aqui no MOSFET, eu tenho aqui no primeiro pino, tá? Pino 1, 2 e 3, né? Então, no pino 1 eu tenho o meu gate, tá? Que é um gatilho, tá? Aqui eu tenho meu dreno e aqui eu tenho meu source, tá? São esses três pinos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora, ó. Se eu coloco uma tensão do meu source para o dreno, olha só. Eu consigo ver essa condução. Se eu fizer ao contrário, ó, ele não vai conduzir. Ó, se eu fizer ao contrário, ele não vai conduzir, tá? Quando é que ele passa a conduzir? Quando eu der um pulso aqui no gate. Então, olha só, vou continuar aqui, vou dar um pulso aqui com o meu positivo ó, no gate, ó, no primeiro, e agora ele passa a conduzir, tá vendo? E ele vai conduzir para os dois lados, ó. Ó, tá conduzindo para os dois lados agora, tá? E como é que eu faço para desarmar esse MOSFET? Então eu venho aqui, ó, com o meu negativo, ó, e dou esse pulsozinho aqui, tá? Só encostar aqui, ó, ele já desarma, ó. Aqui eu vou conseguir medir normalmente, mas se eu fizer o contrário novamente, ó, tá vendo? Não consigo medir, ele fica parado. Agora se eu der um pulso no gate, ele arma, aí eu consigo fazer essa condução. Então o MOSFET também tá ok, esse MOSFET está em perfeitas condições. Pessoal, e para a gente fechar agora, né, com os transistores, tá? Eu deixei de falar sobre essa função aqui, tá? Onde a gente mede, onde a gente vai medir o HFE dos transistores, tá? NPN e o PNP. Eu vou pegar o NPN, que a gente apresentou agora há pouco, né? O BC337, tá? Então, lembrando que o pino 1 aqui, da minha esquerda para a direita, o pino 1, nós temos o nosso coletor, a base e o emissor, tá? Percebam que aqui, galera, ó, tá vendo? Eu tenho as letras, tá? Então, cada letra corresponde, por exemplo, o C ao coletor, o B à base e o E ao emissor, tá? Então, se o meu pino 1 aqui, ó, tá? Se o meu pino 1 aqui,
ele é coletor, então eu tenho que colocar ele aqui no C, ó, coletor. Então, vou virar ele aqui e vou colocar no coletor. O resto já vai estar certinho, base e emissor, tá? A partir do momento que eu encaixo ele, ó, eu já tenho a leitura ali, tá? Aqui na minha escala eu tenho que estar em X10, tá? HFE. Então ele tem um HFE aqui, ó, de 200, um pouco acima de 200, tá? Ó, vou trazer bem para perto. Tá vendo? Um pouco acima de 200. Beleza? Isso você pode confirmar também, galera, no datasheet, tá? No datasheet você tem essas informações do HFE desse transistor, tá? Então esse componente está em perfeitas condições, tá? Vamos pegar agora, galera, um PNP, o MPSA 92, tá? Ele é um PNP. Então, o PNP, no pino 1, eu vou ter o meu emissor, a minha base vai estar no centro, tá? E o meu coletor aqui no pino 3. Então, se o meu pino 1 é o emissor, eu tenho que procurar aqui embaixo o E, ó. Então, emissor, base, coletor. Então, agora eu coloco na sequência, tá? E olha só, eu tenho aqui já o meu HFE. Perceba que ele não chega nem a 100. Lembra que o outro passava de 200? O HFE dele, né, desse transistor aqui, PNP, ele não passa, ele não chega a 100, tá? Então ele chega a 70, 75 talvez, tá bom? Então olha só, bem mais próximo aí, 75. Então é isso, é bem simples, tá? Isso aqui ajuda muito, tá? Você medir com mais rapidez. Então galera, vamos agora, vamos dar prosseguimento aqui, vamos medir agora um outro componente muito legal, que são os capacitores. E aí eu vou mostrar para vocês como medir capacitores aqui, e já informo para vocês que não tenho como medir capacitância aqui, tá? Capacitores aqui nós vamos medir o que? A capacidade dele de carregar e descarregar, tá? Dessa forma, né, você vai conseguir identificar se esse capacitor ele está com bom desempenho de carregar e descarregar, ou se ele está tendo alguma fuga, tá? Lembrando que para fazer isso tem que ser com o capacitor fora da placa, então se você for testar um capacitor que está soldado, pelo menos levante uma dos terminais, tá? E faça a medida, tá? Não é aconselhar você fazer isso que nós vamos fazer agora com ele na placa, porque vai sofrer outras interferências, tá? Então, galera, tem alguns capacitores aqui, beleza? Eu tenho capacitores eletrolíticos e tenho capacitores também cerâmicos. Antes de mais nada, tá? Verifique todos os capacitores que vocês forem medir, está descarregado. Se não tem certeza, descarregue o capacitor, tá? E vamos medir aqui, tá? Eu vou pegar um capacitor, galera, ó. Esse aqui, ele é de 1000 microfarad, tá? Por 16 volts. Tensão aqui não importa e também a capacitância não vai importar nesse caso aqui, tá? Porque eu vou testá-lo para saber se ele está com fuga e se ele está também carregando, descarregando bem rápido. Eu vou mostrar a diferença aqui para vocês, tá? Lembrando que capacitor eletrolítico tem uma faixinha que indica o negativo, tá? E o outro lado é positivo, beleza? Aqui, galera, no multímetro vai ficar em X10. Então agora vocês vão ter que observar aqui a velocidade do ponteiro deflexionar, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele tem que carregar e descarregar um pouco rápido, tá? Ele não pode demorar e nem parar, tá? Em local nenhum. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai partir aqui do zero, vai até um certo ponto e vai voltar rapidamente, tá? Se ele parar em qualquer lugar aqui da escala, tá? Esse capacitor vai estar com fuga. Ou se ele voltar muito devagar, ele também está com fuga. É melhor trocar o capacitor. Então, é um teste simples, galera, de comportamento, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, então preste atenção lá. Ó, ele foi e voltou bem rápido, tá vendo? Ó, eu posso tirar e colocar de novo, ó. Ele não fica subindo e nem descendo, ó. Tá? É um movimento muito pouquinho aqui na agulha, tá bom? Vou trocar, vou virar ele, tá? Então, olha só, ele vai carregar e descarregar, ó. Então, olha a velocidade, bem rápido, tá? Ó. Beleza? Mais uma vez, virando ao contrário. Sempre tem que virar ao contrário, tá, galera? Ó. Beleza? Esse capacitor aqui tá bom? Vamos pegar esse outro aqui, ó. Esse aqui é um de 330 microfarad. Ó. Esse aqui foi bem mais rápido. Você viu que quanto menor a capacitância, mais ele é bem mais curto aqui, tá? Ó. Então, ele já carregou e descarregou bem rápido, tá? Ó.
Olha só, foi e voltou bem rápido, mais uma vez, vou girar aqui, ó, foi e voltou bem rápido. Esse capacitor também tá ok, excelente. Agora, galera, eu vou pegar um outro capacitor aqui, que esse capacitor, ele está com defeito. Então, ele já vazou aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, bem aqui embaixo, tá? Ó, ele já vazou aqui nesse terminal, no terminal positivo dele, ó, tá? E se vocês notarem, ele está um pouquinho estufado, tá? Então esse capacitor aqui, ele não está em pleno funcionamento. Vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Na manutenção, galera, vai muito também do visual, tá? Não adianta só fazer medidas, né, medições com multímetro. Tem também a questão visual que é muito importante, tá? Esse aqui, ó, ele era um de 100 microfarad por 200 volts, tá? Então bora aqui, eu vou colocar aqui. Ele nem se mexe, tá vendo? Se eu virar aqui, ó, nem para um lado, nem para o outro. Ele está aberto, tá? Então o capacitor aqui está aberto. Agora eu vou mostrar um outro capacitor aqui, galera, ó. E aí eu vou mostrar para vocês a questão do que eu falei agora há pouco, da fuga, né? Esse capacitor aqui, ó, aparentemente, se você olhar, vamos lá. Se você olhar, aparentemente, ó, tá bem retinho aqui, né? Nós temos aqui, ó, tá tudo ok, aqui no corpo do capacitor, tá? Aqui embaixo também. Mas olha só, o tanto que é importante um multímetro analógico, porque no digital você não consegue fazer isso, tá? Você não consegue ver isso aqui, ó. Então, preste atenção agora, lá no ponteiro, ó. Ele vai subir, olha só como ele demora para voltar. Tá vendo? Então veja, ó, toda vez que eu tiro e encosto, ó, ele mexe muito, ó, olha só. Então esse capacitor aqui, ó, você tira e coloca, ele fica dando tchau ali no ponteiro, tá? Isso é uma linguagem que o pessoal aí da eletrônica usa bastante. Então, esse capacitor aqui, ele está com fuga. Então, é um capacitor que você já tem que trocar, tá? Então, tá aí a importância desse equipamento aqui. Galera, vamos para um capacitor aqui agora, que é o capacitor cerâmico. Ele não tem positivo e negativo, tá? Então, coloquei desse lado, não mexeu e não mexeu. Ele é um capacitor muito pequeno, tá? Capacitância muito pequena. Então, aqui nesse caso, aqui você tem que aumentar a sua escala, tá? Então vamos para X100, deixa eu dar uma olhadinha em X100, como é que ele vai se comportar. Aqui também não deu, também não deu. Vamos para 1K, não deu, não deu. 10K, ó. Em 10K ele já começa, ó, ele já começa a fazer a deflexão aqui, ó. Em X 100K, eu acho que vai ficar melhor. Olha só, ele vai lá e volta, tá vendo? Foi bem rápido, ó. Ó, foi lá e voltou rápido, parou no zero. Foi lá, voltou, parou no zero. Esse capacitor tá ok. Vamos pegar um outro aqui, ó, tá? Também acho que tem a capacitância bem baixinha. Vamos lá. Ó, foi também e voltou, parou no zero. Foi, voltou, parou no zero. Esse capacitor também está ok. Vamos pegar só mais um aqui, ó. Esse bem pequenininho aqui. Parece uma lentilha, né? Ó. Parece uma lentilha. Então, ó, foi lá, voltou, parou no zero. Ao contrário, deixa eu virar ele aqui. Foi lá, voltou, parou no zero. Então é isso, pessoal. Capacitor bem simples assim mesmo, tá? Você tem que ter esse feeling, né, da questão aqui também, da sua escala, tá? Se 10x não está medindo, você sobe a sua escala e vê se o capacitor vai medir. Uma hora ele tem que medir, mesmo com a capacitância baixa, você aumenta a sua escala, ele vai medir. Se não medir, que o capacitor está aberto, tá? Antes de medir bateria, vamos só medir esses dois fusíveis aqui. Muita gente tem dúvida, como é que mede fusível? Tá? Você pode colocar na menor escala. Por quê? Na menor escala aqui, por exemplo, do X1, ele tem o apito, né, de continuidade. Então, ele te ajuda a você identificar se está tendo continuidade, se esse fusível está aberto ou não. Tá? Ele tem que apitar. Se não apitar porque está aberto, então você tem que trocar o fusível. Tá? Então, vamos lá. Ó, escala. Ele tem que fazer isso aqui. Tá? Primeiro esse aqui, né, um cerâmico. Ó. Beleza? Então, esse aqui tá ok. Se eu colocar em vezes 10K,
ele vai fazer o apito? Não. Só que ele vai chegar lá no zero como se ele tivesse, ó, em curto, tá? Então, tá ok. É assim também você consegue medir, só que ele só não tem o apito para te ajudar. Esse aqui é aquele que a gente consegue ver o interior. Ó, também tá bom, ó, chega lá no zero também, tá? Então, é isso aí. Ó, vou colocar no X1 pra gente ouvir o apito sonoro. Então, tá aí. Galera, agora a gente vai para os testes aqui de bateria e de pilha, tá? Eu trouxe essa bateria de 9 volts, 4 pilhas aqui de 1,5 volt, tá? Então, é bem simples aqui, né? Vamos começar com a bateria, 9 volts. Então, com a chave seletora, eu coloco em 9 volts aqui. Aqui continua da mesma forma, beleza? Então, vamos lá. O legal é que aqui agora você tem, nessa área vermelha, a bateria está ruim, está escrito bad, olha lá, está escrito bad. E na área verde, good, né? Bom, beleza? E aqui entre os dois, ó, tem um ponto de interrogação, ou seja, será que está boa, será que está ruim, está duvidoso, então melhor já até trocar, né? É interessante que você tenha pilhas ou baterias que estejam no verde, que aí você tem mais confiança, tá? Aqui, galera, positivo com positivo, negativo com negativo. No caso, o vermelho aqui vai ser no positivo e o preto aqui no negativo, tá? Vamos medir. Olha só, topou lá, tá vendo? Ó, novamente, ó, passou até do ponto verde lá. Então, essa bateria tá ok, perfeito, tá? Vamos medir agora as pilhas. Então, eu mudo para 1,5 volt, né, 1,5 volt. E a ideia é a mesma, tá? Então, positivo no vermelho e negativo no preto, ó. Então, essa pilha tá ok, ó. Tá lá no gold, né? Tá no verdinho, então tá boa. Próxima. Aqui para medir baterias e pilha é bem rapidinho, galera. Olha só. Ó, também tá muito bom, tá? Vamos ver essa daqui é um pouco mais antiga, ó. Então não sei se tá boa. Ó, essa aqui já não tá legal, tá vendo? Ó, nem subiu um pouquinho, ó lá, tá bem lá embaixo no vermelho, tá? Então essa aqui tá ruim, ó, essa aqui tá boa, tá lá no verde, tá vendo? Então essa aqui ainda dá para usar. Então é isso, pessoal, tá? Para medir bateria dessa forma, tá? Agora, galera, a gente vai partir agora, vamos medir tensão contínua, tá? E depois nós vamos partir para o último, que é a corrente. Vou mostrar para vocês como mede corrente, que é outra dúvida de muita gente aqui do canal, como medir corrente. Eu falo muito sobre abrir o circuito, colocar o multímetro, né? O pessoal não entende muito. Então, vou mostrar hoje na prática para vocês, tá? Então, bora lá. Primeiro, vamos testar aqui, ó, a escala de tensão contínua. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai medir tensão aqui, tá? Tensão contínua, beleza? É uma parte, galera, que vocês têm que ter muito cuidado, tá? Para não danificar o equipamento de vocês, que no caso aqui é o multímetro, tá? Então, veja bem, eu vou começar com 3 volts aqui. Poderia ser uma tensão menor? Poderia, tá? Não tem problema. Vou começar com 3 volts aqui. Aqui da minha escala eu tenho de 0,1 até 1000 volts, tá? Então, se eu tenho 3 volts, eu não posso colocar na escala 0,1 nem na 2,5, correto? Eu tenho que colocar na próxima, 10 volts, beleza? Quando você sabe a tensão, você já faz isso, tá? Então, por exemplo, eu sei que aqui é 3 volts, ó. Aqui na minha fonte de bancada, inclusive ela é bem novinha, galera. Uma fonte muito legal para você ter aí na sua bancada. Uma fonte de entrada aí excelente, tá? Vou deixar até aqui embaixo também na descrição o link de onde eu comprei essa fonte aqui, tá? Aí se você quiser adquirir, essa fonte é muito top. Ela é de 30 volts, 10 amperes e 300 watts de potência, tá? Muito legal. Tem saída aqui USB e também tem saída USB-C, beleza? Então, galera, vamos lá. Voltando aqui. Então, quando você sabe a tensão, igual tá mostrando aqui, ó, 3 volts, tá? Você vai colocar em 10 para você medir essa tensão se realmente está saindo 3 volts, tá? E aí, você tem que prestar atenção que se eu coloquei aqui, ó, vou colocar agora em 10 volts. Coloquei na escala de 10 volts. Qual é a escala de 10 volts aqui para mim? Eu tenho aqui, ó, escala de 250, de 50, né? Deixa eu trazer mais perto aqui, ó. Então eu tenho aqui uma escala de 250, tá? De 50 e de 10. Então eu vou ler a minha tensão nessa escala aqui, ó, de 0 a 10. Por quê? Eu só tenho 3 volts aqui
E aqui na minha chave seletora eu estou na escala de 10. Se eu tivesse na de 50, eu ia ler aqui na do meio, ó, de 0 a 50. Se eu tivesse na 250, eu ia ler de 0 a 250. Se eu tivesse na de 1000, eu também ia ler aqui em cima, ó, na de 0 a 250, porque ele vai ser um multiplicador. Mas isso não vem ao caso agora, porque nós estamos usando tensão bem baixa aqui, tá? Então, aqui na escala de 10, positivo com positivo, tá? Negativo, negativo. Beleza, galera? Vou colocar lá, ó. Dá uma olhada ali, ó. Então, beleza. Eu tenho aqui agora de 0 até 10. Estou medindo até 10 volts, estou na escala de 10, tá? Então, aqui embaixo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então eu estou bem no meio aqui, ó, 3 volts, beleza? Se eu aumentar essa tensão, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu vou aumentar agora para 15 volts, tá? Vou aumentar para 15 volts. Eu posso usar aqui nessa escala? Não, não posso usar porque ele só vai até 10. Então eu tenho que usar agora na escala de 50. Então, mudo para a escala de 50. E agora, galera, eu vou usar aqui no meio, ó, de 10 a 50. Então, 10, né? Eu tenho aqui, depois fracionando, 11, 12, 13, 14, 15. Vai ficar bem aqui no meio, ó. De 10 a 20, aqui no meio eu tenho 15. Então, bora lá? Vamos ver aqui, ó. Ó. Pronto. Então, eu tenho 15 volts lá. Beleza? Vou no máximo aqui agora da minha fonte de bancada. Colocar aqui em... Ó, o máximo aqui deu 31, tá? Então eu vou continuar ainda, galera, aqui em 50 volts, tá? Porque não passou de 50, beleza? Vocês têm que prestar muita atenção nisso, beleza? Para não danificar o equipamento, ó. Então vamos lá. Então agora eu tenho lá, ó, 30 volts. Agora a gente vai partir para a gente encerrar para a corrente. Então vou mostrar para vocês como medir corrente aqui. Ainda vou usar ainda essa fonte, tá? Vou colocar aqui, vou preparar. Então, bora aqui, galera. Agora a gente vai medir aqui a corrente que esse LED está consumindo, tá? Então eu vou aplicar uma tensão aqui, ó, de 4 volts, tá? Eu setei em 5 amperes aqui, mas o LED, é óbvio, ele não vai usar 5 amperes, tá? A única coisa que acontece aqui é que essa fonte de bancada vai mostrar já para mim aqui quanto que ele está consumindo de corrente, tá bom? Só que vamos supor, vamos assim, imaginar que você não sabe qual é a corrente, você precisa medir essa corrente, tá? Então veja, eu vou liberar aqui, ó. Então tá lá, meu LED está aceso, está consumindo aqui, ó, 70 mA, tá? Não chega nem a 100 mA. Então como é que eu faço para verificar isso aqui no multímetro, tá? O que a gente quer é descobrir como é que eu vou ver esse 70 mA aqui. Aqui embaixo, né? Aqui eu tenho a minha escala de 50 microampere até 250 mA. Eu tenho esse range aqui, essa escala toda aqui. Até 250 mA eu uso o borne aqui, ó. Tá bom? Então, deixa eu trazer bem perto. Eu vou usar o borne aqui, ó, miliampere, tá vendo? MA aqui, depois do V, né, que é a tensão, MA, miliampere. Então eu uso aqui. A partir de 250 mA, eu já vou partir para 10 A. Então eu tenho que tirar o borne vermelho daqui e plugar aqui, tá? E colocar a minha chave seletora aqui em 250. Só que quando eu mudo o borne para cá, ele vai medir até 10 A, tá? Eu não posso colocar um equipamento que esteja, por exemplo, consumindo 3 A. Se você não souber, é melhor não arriscar, tá? Então já coloque em 10 A direto. Aqui. E se você deixar aqui, você vai danificar o seu equipamento, tá? Pode romper até o fusível lá, pode ser que isso aconteça, tá? Mas também pode ser que aconteça coisas piores, né? Que é queimar mesmo a entrada do seu equipamento, tá? Então, você tem que mudar para cá, acima de 250 mili, tá bom? E agora é a hora que eu vou explicar para vocês como é feito isso aqui, tá bom? Então, aqui já está na posição, né? A minha chave seletora em 250 mA. Então, quando a gente fala, galera, sobre abrir o circuito, aqui nesse caso, o circuito está fechado. Entende que está entrando tensão e tá... Olha lá, e o meu LED está consumindo a tensão, né, mais a corrente, está consumindo a corrente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir esse circuito. O que é abrir o circuito? Eu vou abrir para você, ó.
Vou tirar aqui, ó. Pronto, eu abri o circuito, tá? Se eu colocar, eu fecho o circuito, então o meu LED acende. Vou abrir o circuito. E o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que entrar com o meu multímetro aqui no meio, tá? Eu tenho que fazer com que o meu multímetro faça parte desse circuito, tá? Então é bem simples, ó. Vou continuar aqui, vou pegar a ponta do meu multímetro, colocar aqui, ó. E agora o outro, para poder fazer com que funcione, né, com que faça a leitura da minha corrente, eu vou aproximar aqui, ó. O meu outro eu vou encostar aqui, ó, para vocês verem. Então, olhem lá no multímetro, ó. Opa, coloquei errado, galera. Então, na verdade, ó, tá vendo que o ponteiro ele tá descendo, ó. Ó, tá vendo? Tá descendo. Eu coloquei ao contrário, tá? A ponta vermelha aqui, ó, onde sai a tensão, eu tenho que colocar no vermelho aqui do multímetro, tá? Então, eu só troquei aqui, tá, galera? Ó, então, tá ligado aqui. Agora sim, vou medir aqui para vocês, ó. Coloquei, agora ele foi, tá? E qual é aqui, vou mostrar aqui, ó. Onde é que vocês vão observar essa corrente, tá? Aqui em cima de 0 a 250. Por quê? Eu estou na escala de 250. A gente já sabe, né, que tem quase 70 ampere. Ele vai quase chegar aqui no meio aqui, ó, que é 75, tá? Então, bora ver isso aqui, ó. Olha lá. Ó, liguei aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, 50, 55, 60, 65, ó lá, tá batendo lá, ó, 63, 64, 65 ampere. Tá bem justo mesmo, galera. Ó, vou trazer bem mais perto aqui para vocês verem, ó. Ó, 65, ó, tá? Conforme o ângulo, você tá vendo que vocês, ó lá, ó. Então, 63, ó. Beleza? Então é dessa forma, galera. Então é bem simples. Isso é o que eu falo de abrir o circuito, tá? Ó, aqui, ó, já não tá medindo nada porque eu tô colocando direto, né? Então, a partir do momento que eu coloco o multímetro dentro do circuito, tá? Então, ó, agora eu tenho lá, ó. Beleza? Olha lá. E para provar, aqui do lado, né, tá mostrando que realmente é 64 miliampere, tá, galera? Miliampere. Vamos colocar, galera, um motor agora aqui. E esse motor, eu sei que ele não tá muito bom, tá? Então ele tá me dando esse motor bem aqui, ó. Tá me dando uma corrente bastante elevada para ele, né? Então ele tá com algum probleminha. Então eu não vou colocar aqui na escala de miliampere, vou colocar na escala de ampere, até 10 ampere, tá? Para não correr o risco, beleza, galera? Agora vai continuar aqui nessa escala, tá? Porque 10 ampere é aqui embaixo, tá bom? Só que eu vou mudar aqui o meu board. Então eu vou tirar daqui da ponta e vou colocar aqui no meio, que é até 10 ampere. Fiquem de olho aqui, ó, de 0 a 10 ampere aqui, ó. Nós vamos ler aqui embaixo, tá? Então bora lá. Primeiro eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, que ele vai, eu vou colocar 4 volts aqui, né? Tá funcionando, então ele tá me dando ali, ó, 1.3 ampere, tá vendo, ó? 1.4, olha lá, ó. Então ele tá oscilando bastante, o motor não tá legal. Então o que eu tenho que fazer aqui, galera? Eu vou abrir o circuito, tá? Então vou tirar aqui o positivo, beleza? Ó, tirei aqui. Vou colocar aqui, ó, meu positivo aqui no vermelho, né? Positivo, tá? E agora eu vou pegar o meu motor, ó, lembra? Abrir o circuito, tá vendo? Ó? Agora eu estou inserindo o meu multímetro, tá? Então agora eu vou colocar aqui na outra ponta, o meu motor vai girar e nós vamos observar, tá? Lembrando, né? 10 ampere aqui no centro, tá? Ó. Então, olha lá, galera. Ele não chega a 2, né? Tá chegando a 1.4, né? Então ele tá medindo ali para mim, ó. Ó. Quase 2, ó, 1.5, olha lá, ó, tá bem ali no meio, tá vendo? Beleza? Então é isso, galera. É dessa forma que você vai medir corrente, tá? Então eu espero, galera, que tenham tirado as dúvidas de vocês. Dessa forma que trabalha com esse multímetro aqui, é um multímetro excelente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, tamo junto, valeu! Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vocês viram o quanto é importante o multímetro analógico na sua bancada? Então não deixe para depois, adquire um multímetro analógico, é mais um instrumento aí para você neste universo de manutenção em equipamentos eletrônicos. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu faço um apelo para você, se inscreva, clica no sininho logo abaixo assim que terminar de se inscrever e vai na opção todas.
Assim, todas as vezes que eu postar novos vídeos, você recebe uma notificação. Deixa seu like, seu comentário, que ajuda muito aqui o crescimento do canal, tá? Para trazer novos conteúdos aqui para vocês. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!